Ana Guzmão. A gente morre de medo de um monte de coisas, né? A vida é isso, é se deparar com obstáculos, com desafios, mas como transformar o medo em força? Pois é, tu sabe qual é o maior medo das pessoas? Andar de avião? Não, é falar em público. O maior medo das pessoas é falar em público. Mas não necessariamente falar para uma plateia, fazer uma palestra, falar para uma audiência grande, não necessariamente isso. Falar em público envolve tu expor tuas ideias, às vezes no trabalho, colocar a tua opinião, às vezes até fazer uma pergunta ou colocar uma ideia diferente. Isso também é falar em público. De levantar o dedo e fazer a pergunta. Exato, no colégio, assim, aquela vergonha de eu só quero fazer uma pergunta. Tu não tá nem colocando a tua opinião, mas apenas colocando um traço de algo que tu tá pensando. Esse é o maior medo das pessoas. Sabe por quê? Isso te torna muito vulnerável. Tu tá te expondo e tu tá colocando os olhos das outras pessoas voltados a ti. Quando tu faz a tua pergunta ou coloca a tua opinião, te expõe, tu vai ser julgado. É inevitável. Tu não vai agradar a todos e isso te coloca numa posição muito vulnerável e as pessoas não querem enfrentar isso porque isso é uma ameaça ao que tu te conhece como pessoa, tua personalidade, os teus valores. E todo mundo quer ser amado, né? Quer a aceitação. Todo mundo quer aprovação. Que tu não vai ser aceito por todos não é fácil. Não é fácil, só que quando tu não dá um passo adiante em busca de viver as tuas verdades, viver a tua vida, tu vai achar que vai seguir vivendo agradando a todos. Esse não vai ser um caminho assim que tu vai estar vivo, mas tu não vai estar vivendo. Esse é um elemento muito importante, tu conseguir colocar a tua opinião e tu viver a tua verdade, ter essa coragem de enfrentar e colocar o que te faz feliz, o que te representa, quem tu é, porque alguns vão gostar de ti como tu é. E essas pessoas vão te gerar valor, porque elas vão ver que, pô, a Ana é desse jeito, a Ali é daquele jeito, e não vão te julgar, porque elas vão conhecer quem tu é. E uma das dicas, assim, que eu acho fenomenal para tu dar esse passo do transformar o medo em força, em coragem, é o seguinte: imagina que tu tá numa situação que tu tá na dúvida e tu, vou fazer isso, será que não? Melhor não, vai dar errado. E aí a pessoa se pergunta, porque geralmente as pessoas se perguntam, o que de pior pode acontecer? Né? Essa é uma pergunta bem comum, o que de pior pode acontecer? Só que tu tá focando no lado negativo da situação. Por que pensar no que pior pode acontecer? Então a gente consegue mudar essa frase na nossa cabeça e pensar assim, o que de melhor eu estou perdendo por não fazer isso? Por não colocar a minha opinião, por não enfrentar esse desafio, não tentar encarar esse desafio, o que eu estou perdendo, a vida que eu estou deixando de ter, a glória do que eu posso ter, encarando e sendo quem eu sou. É uma alteração. É uma alteração de pensamento. Importante. Sabe que eu costumava, porque agora já não faço mais. Tu é uma mulher de coragem, de enfrentar. E mesmo assim, muitos momentos, mas qual é o pior cenário possível? Porque pior do que isso não vai ficar. Então isso, claro, eu via como algo positivo. Então pior do que isso, impossível. Sim, mas eu gostei dessa tua possibilidade agora. Isso é comum, porque às vezes o pior que pode acontecer não é uma coisa tão difícil e tu pensa, então eu vou mesmo assim. Só que às vezes o pior que pode acontecer pode ser uma coisa que te piore o medo e te trave ainda mais, porque às vezes tu pode estar correndo, vamos dizer, riscos que tu não tá afim. Porque o medo não deixa de ser uma forma de a gente sobreviver, né? De nos garantir a sobrevivência para nos poupar de morrer, no final das contas, né? Sim, ele é válido, sem sombra de dúvida. Mas a gente não pode se engessar por conta dele. Exato. Então, essa ideia que eu quero passar. Pensem nessa frase. O que de melhor eu estou perdendo por não fazer o que eu quero fazer? E quando você não estiver conectado aqui no Aliadas com a Ali Clempton, você vai pensar, o que eu estou perdendo de melhor neste programa que sempre é maravilhoso? Aí tu vai lá e nos chama que a gente estará aqui te dando essas dicas.